Quem respondeu sim aqui, me diz para mim, o que é essa? Qual é a diferença de medicamento e remédio? Isso, exatamente. Né? Então, remédio é qualquer forma de você tornar a vida da pessoa melhor, né? E o medicamento, especificamente, é um produto, né? É um produto que ele é obtido, que ele é tecnicamente obtido, que existe uma tecnologia envolvida neste produto, tá? E daí nós temos a definição de insumo farmacêutico. Insumo farmacêutico é qualquer substância que eu vou colocar no meu medicamento, né? Seja ela uma substância ativa ou uma substância auxiliar. Essa substância auxiliar, muitas vezes, nós chamamos de adjuvantes ou excipientes, tá? Então, se vocês pegarem uma bula de um medicamento, qualquer bula que vocês têm ali, vocês vão olhar assim, contém, né, a composição, tá? Então, tem várias substâncias lá, tem a celulose, tem a lactose, tem sacarose, tem dióxido de silício, tem extrato de magnésio. Então, várias substâncias, todas as substâncias que estão dentro do medicamento são chamados de insumos farmacêuticos, tá? E insumo farmacêutico ativo, tá? É aquela substância, efetivamente, que vai ter atividade farmacológica, né? Que vai ter o efeito, que vai promover o efeito, tá? Então, uma substância que uma vez que seja colocado dentro do organismo, né? Vai interagir com um determinado receptor bioquímico aí e promover aí alterações fisiológicas de modo benéfico, né? De modo a tratar, a beneficiar a pessoa que tomou aquele insumo farmacêutico, tá? É o que também nós chamamos de substância ativa, ou então chamamos de fármaco, né? Muitas vezes chamamos de fármaco, de princípio ativo, tá? Então, é aquela substância que vai ter essa atividade, que vai ser responsável pelaquela atividade, né? É uma substância, tá? Por fim, né, nós temos outros conceitos, né, que a gente chama de forma farmacêutica, tá? E forma farmacêutica é o que a gente enxerga, né? É o estado final de apresentação, tá? Então, por exemplo, você enxerga que você vai tomar o quê? Um comprimido, que você vai tomar uma solução, que você vai tomar uma draga, que você vai tomar um xarope, que aquele medicamento é na forma de pó. Então, a forma farmacêutica é como a gente enxerga o estado de apresentação do medicamento, né? Então, você tem os princípios ativos, você tem os insumos inertes, né? E é a partir de operações farmacêuticas, né, de processamento, você vai, então, gerar um produto, né, que apresenta uma determinada forma. Tá? Então, a forma nós dividimos em líquidas, sólidas e semissólidas, né? Então, vocês têm as líquidas, os xaropes, as soluções. As formas sólidas, vocês têm ali os comprimidos, as dragas, os granulados, os pós, as cápsulas. E as formas semissólidas, as pomadas, né, os géis, os cremes, tá, que a gente também entende, tá? E, por fim, o conceito de formulação farmacêutica, tá, que é a descrição quantitativa e qualitativa da composição. Então, é quando você coloca dentro de uma tabela, de um esquema, né, quais são os elementos que compõem o seu medicamento, quais são os elementos que compõem a sua forma farmacêutica, quais são os elementos que compõem o seu medicamento, né? Aqui eu até exemplifiquei com uma da farmacopeia brasileira, né? Então, creme com ureia e ácido salicílico, então tem a ureia, tem o ácido salicílico, tem o propilenoglicol e tem o creme base, né? Com uma fórmula e daí a quantidade. Bom, então a gente entende, né, que o medicamento, existem muitas coisas por trás do medicamento que eu posso promover a investigação científica, que eu posso promover a pesquisa e que eu tenho que compreender para obter este tipo de produto, né? Então, o que eu quero dizer é que existem vários aspectos a serem investigados, a serem estudados para você chegar, então, ao medicamento, tá? O primeiro aspecto que a gente pode elencar, né, esse aqui que eu quis representar aqui, que seria a molécula química, né, o insumo farmacêutico ativo, a estrutura da substância que vai ter o efeito farmacológico, tá?
Então, no que isso me interessa? O que isso eu tenho que buscar saber, né? Então, é importante eu saber características de solubilidade dessa molécula, é importante saber características de interações, né, de possíveis reações químicas dessa molécula, para poder prever possíveis incompatibilidades, né? Então, se ela vai reagir com uma outra substância ou não, tá? Que mais? Eu preciso saber características de aspectos, né? Então, se ela é muito higroscópica ou se ela é muito seca, se ela é um pó muito fino, se ela é um pó mais grosseiro, né? Tudo isso impacta depois na minha produção, tá? Eu estou falando claro para vocês ou está muito tecnológico, assim, muito avançado? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Tá tudo bem? Samantha? Oi. Deixa eu te falar, eu não sei se eles já foram apresentados a farmacopeia, o que é a farmacopeia, né? Porque, eu tenho um slide ali mais para frente da farmacopeia. Eu acho super importante, você falou assim, porque está na farmacopeia, o ácido salicílico. Aí eu fiquei pensando assim, será que eles já viram uma farmacopeia, sabem do que se trata e como que ela é importante? Tá. Entendeu? Eu tenho ali um outro slide mais para frente para mostrar a farmacopeia também. Nós vamos chegar lá. Tá? Mas se tiver alguma outra questão que vocês queiram que aborda, pode ficar à vontade, tá? Bom, então, enfim, tá? Então, aqui você tem vários aspectos da molécula ativa, né? Além da molécula ativa, sobre aquela questão dos recipientes, dos adjuvantes também, eu tenho que conhecer as características dele, as propriedades dele, qual vai ser a funcionalidade dele dentro de um medicamento, né? Então, você pode ter adjuvantes, por exemplo, que são responsáveis por dar liga ao comprimido, né? Para formar esse aglomerado, né? Tem adjuvantes que são responsáveis por melhorar a solubilidade dessa molécula ativa, eu conheci ser como pouco solúvel, tá? Então, conhecer as propriedades desses adjuvantes, né, as características, como que você pode ajustar a formulação, melhorando esses aspectos de concentração, de relação entre essas substâncias, é importante também para poder constituir um medicamento, tá? Outro aspecto que a gente vai colocar, né, é sobre a questão do processo, tá? Então, aqui eu exemplifiquei uma máquina de compressão, que é uma máquina em que você coloca o pó, né, e através de um processo de prensagem, você obtém esse tipo de forma farmacêutica, tá? Então, tem aspectos do processo. Então, veja bem, qual é a velocidade que eu estou operando a máquina, qual é a força que a máquina está fazendo, tá? E além dela, tem outros equipamentos, né? Equipamentos de mistura, equipamentos que levam aquecimento. Então, qual seria a temperatura ideal para promover o aquecimento, para obter aquela forma farmacêutica, tá? Então, são aspectos relevantes e que a gente também pode investigar, pesquisar para poder otimizar numa escala mais industrial, tá? E, por fim, aqui eu quis exemplificar, né, a parte de controle de qualidade, de caracterização daquele produto, né? Isso é importante sobre o ponto de vista de estabilidade, de qualidade, né? Então, tem que saber se a minha molécula que eu coloquei nesse medicamento, se ela permanece com as suas propriedades, né, com a sua estrutura química, para que possa ter efeito biológico. Então, eu posso medir através dessa questão do controle, da caracterização. Eu tenho que avaliar se, no caso aqui eu exemplifiquei como um comprimido, né, mas se ele continua com as propriedades de dureza, de integridade, ou se você pensar num creme, por exemplo, se ele permanece com as características de viscosidade dele, né, ou se ele ficou, de repente, fluido, ou se, de repente, ele quebrou, ele separou as fases, tá? Então, tudo isso é avaliado, né, num processo contínuo de produção e também de avaliação da estabilidade, tá? Então, em resumo, né, esses aspectos que eu vou investigar, né, na área, né, da tecnologia de medicamentos, ele tem como objetivo garantir sempre a qualidade do produto, sempre a qualidade do medicamento, tá?
E como que a gente analisa, né, essa qualidade do medicamento, né? A gente pode analisar por questões da estabilidade, né? A estabilidade é um parâmetro importante para você manter a qualidade. Então, uma vez que você produz este medicamento, tá? Ele apresenta atributos, ele apresenta características, né, desempenho, que ele tem que ser mantido ao longo do tempo até chegar à mão do usuário, tá? Então, é importante que essas características elas sejam continuamente avaliadas, então você consiga obter um produto que seja robusto, que mantenha-se estável durante todo esse tempo, tá? E como que eu consigo isso, né? Novamente, né? Escolhendo os adjuvantes necessários, escolhendo o processo de obtenção também mais adequado, entendendo, né, quais são os fatores físico-químicos, os fatores que vão influenciar nessa característica da estabilidade, né, e tentando evitar que esses fatores, né, desencadeiem reações indesejadas, desencadeiem, assim, esses processos de instabilidade, tá? Também tem que garantir a eficácia e a segurança, né? Então, da mesma forma que a molécula ela tem que estar íntegra para ela poder ter o efeito, tá? Para poder ser estável, ela também tem que estar íntegra para poder ter o efeito. Se você tem algum tipo de reação química, de degradação química, né? Essa molécula ela se modifica totalmente, ela pode não ter eficácia, tá? Uma outra questão também, né, que a gente acha importante em termos farmacotécnicos, né, que de acordo com a formulação que você prepara, tá, essa molécula, esse insumo farmacêutico ativo, ele pode não ser capaz de sair daquela forma farmacêutica para poder ser absorvido no organismo, né? Então, você trabalha, por exemplo, se você tem uma formulação, tá? Um fármaco, um insumo ativo, que ele é muito insolúvel, e de repente você coloca numa formulação que também não melhora essa questão de solubilidade dele, tá? Você toma aquele comprimido, o comprimido não dissolve, então você não vai manter a eficácia. Então, a gente tem que ajustar essa formulação para garantir essa eficácia, para garantir a estabilidade, para garantir a segurança, tá? Então, veja que tá tudo muito interligado, né? E todo esse conhecimento, ele tem que ser adquirido, né? E ele pode ser investigado dentro do processo de pesquisa, tá? Então, aqui é o que eu já sempre falo, né? A questão do impacto da qualidade da formulação, no preparo, no controle de qualidade. Ok? Bom, aqui só para a gente poder entender bem certinho essa questão do impacto, né, da formulação no efeito do medicamento, né? Então, esse aqui é um esquema, né, em que a gente percebe, né, as fases por que passa o medicamento dentro do organismo humano, tá? Então, a gente começa com a questão de que o efeito, tá, é gerado por uma interação do fármaco com o seu receptor, tá? Então, deve existir, né, uma estrutura química adequada desse fármaco para que ele consiga interagir com o receptor. Deve existir uma concentração dentro do meio biológico adequado para que esse fármaco possa interagir com o receptor e assim produzir o seu efeito biológico, né? Seja qual for, o efeito anti-inflamatório, antihipertensivo, seja qual for o mecanismo aí de ação dessa substância ativa, tá? Só que para ele chegar até esse receptor, né, até essa enzima, esse organismo celular, tá? É necessário que ele chegue até a corrente sanguínea, tá? E chegar a corrente sanguínea numa concentração adequada, numa concentração suficiente para conseguir fazer a interação com o receptor. E essa concentração que o fármaco está presente na corrente sanguínea, tá? Depende, né, de processos que nós chamamos de processos farmacocinéticos, né? Esse é o conceito um pouquinho mais para frente da farmacologia, tá? Que envolve o fato do fármaco, né, ele ser metabolizado e daí ser eliminado, e que envolve o fato dele ser absorvido, tá?
O que é o processo de absorção? É quando você tem a substância ativa que você administra e ela chega até a corrente sanguínea. Tá? Para ela chegar na corrente sanguínea, tá? Para poder ser absorvido, né? Essa substância ativa, esse fármaco, ele tem que estar na forma de uma solução, ele tem que estar solubilizado, tá? Só que muitas vezes você não administra o fármaco na forma de uma solução. Você administra numa forma farmacêutica, que, por exemplo, pode ser uma forma sólida, um comprimido, uma cápsula. Tá? E existem etapas no meio biológico, tá? Para essa forma farmacêutica, que contém o fármaco aqui dentro, fazer com que o fármaco chegue na forma de solução, né? Que nós chamamos dessa etapa biofarmacêutica, tá? Então, aqui representado o comprimido, tá? Você tem os processos aí envolvidos, né? São processos aí biológicos, né? Em que envolve a desintegração desse comprimido, dessa unidade, né? E a liberação da substância ativa, e essa substância ativa tem que passar por um processo de dissolução para chegar na forma de dissolução, e aí então ser absorvido, tá? Então, vejam, né? Que essa área, né, de biofarmacotécnica é justamente uma área em que você vai avaliar o impacto de fatores físicos e físico-químicos, né, então as características físicas e físico-químicas do fármaco e da forma farmacêutica, né, que vai então gerar efeitos diferenciados dos medicamentos no organismo. Tá? Então, é bem aqui, né, que a gente norteia a nossa pesquisa na área de tecnologia, tá? É nesse entendimento desses fatores físicos e físico-químicos, tá? Que vão ser relacionados ao fármaco e à forma farmacêutica, e como que isso vai impactar no efeito dos medicamentos no organismo. Como que isso vai acelerar, ou vai atrasar, ou vai controlar esse efeito, tá? Então, alguns conceitos seriam importantes saber, né? Então, dessas características físicas e físico-químicas do fármaco e da forma farmacêutica, né? Então, por exemplo, sobre os aspectos de solubilidade, sobre os aspectos de permeabilidade, sobre o processo de dissolução e liberação, aquilo que eu falei para vocês, você tem um comprimido, né? O comprimido tem que liberar o fármaco, né? O fármaco tem que chegar no meio biológico, no meio biológico ele tem que se dissolver, e aí, então, ele pode ser absorvido, né? Então, existem, sim, essas características do fármaco e da forma farmacêutica que impactam nisso, né? Efeito de recipientes e processos e tipo de forma farmacêutica, né? O tipo de forma farmacêutica, né, é a forma mais clara da gente imaginar o impacto da tecnologia sobre esse processo de absorção e, consequentemente, sobre o processo, sobre o efeito do fármaco no organismo, né? O efeito da molécula ativa no organismo, tá? Então, por exemplo, quando você tem um medicamento na forma de uma solução, de um xarope, né, e você dá para a pessoa, o que acontece com esse medicamento? O fármaco já está em solução. Então, uma vez administrado, ele está prontamente, rapidamente, ele vai ser absorvido, tá? Quando você dá na forma de um comprimido, por exemplo, um comprimido revestido, vejam que existem etapas para o fármaco ficar disponível para ser absorvido, né? Você tem que, aqui eu estou exemplificando um comprimido revestido, você tem que dissolver esse revestimento que está por fora do comprimido, você expõe o núcleo que é o comprimido ele vai quebrando em partes menores, que é o processo de desintegração, né, até expor, né, as partículas do fármaco, né, e essas partículas do fármaco entrarem em solução pelo processo chamado de dissolução, tá? Então, vejam que aqui tem etapas que a serem executadas, né, a ocorrerem, tá? Para que o fármaco possa ser disponível e ser absorvido, né? Então, teoricamente, né, se você quer um efeito mais rápido de um medicamento, a forma mais eficiente seria na forma de você ter já o medicamento na forma de uma solução, porque assim a gente pode entender que o efeito biológico aconteceria de forma mais rápida.
Tá? Não necessariamente que você queira esse efeito mais rápido, né? Às vezes você pode querer um efeito mais controlado. Mas, enfim, é essa a ideia, é essa a teoria, né, que norteia o nosso estudo tecnológico, né, de modo a otimizar o efeito biológico, né? Então, esse estudo mais relacionado com a parte farmacotécnica. Tá? Bom, considerando, né, essas etapas, né, e como elas vão impactar sobre esse processo biológico de absorção e de efeito, tá? Vocês podem ver que existe um processo aqui, né, que é um processo plenamente mensurável do efeito da formulação, né, sobre a absorção, que é esse processo de dissolução, né? Então, a dissolução é um processo físico-químico, tá? Em que você vai colocar a partícula, né, do fármaco, então ela vai estar no estado sólido e vai passar para um estado líquido, né? Ela vai se solubilizar no meio, né, no meio aquoso, no meio biológico, que seja, tá? Quando você pega uma partícula, tá? Nós temos que entender que dentro dessa partícula existem moléculas, tá? E essas moléculas, elas se interagem de tal maneira que formam essa estrutura da partícula. Tá? O processo de dissolução nada mais é do que você desestruturar essas moléculas na forma de partícula e estabelecer um outro tipo de interação. Tá? Então, quando você tem a partícula, que a gente pode chamar de soluto, tá? Você tem a interação de moléculas do soluto. Tá? Quando você promove essa dissolução, você desfaz essa interação das moléculas do soluto e estabelece novas interações, agora soluto e solvente. Então, esse é o processo de dissolução. Isso é facilmente medido, né, numa escala de bancada, né? Então, para você medir esse processo, você pode fazer por meio do estudo de dissolução, do estudo do teste in vitro, tá? Então, como funciona, né? Então, eu coloquei aqui um equipamento bem básico de dissolução, tá? Carol conhece bem o equipamento, né? Trabalhamos com ele. Então, como é esse equipamento, tá? Tá vendo que tem uma cuba aqui bem grande, tá? Essa cuba grande aqui, ela é um banho com temperatura controlada, tá? Tá vendo que existem outras pequenas cubas aqui, ó, redondinhas, ovaladas, tá? Tá. Nessas cubas aqui, o que você vai colocar? Você vai colocar um meio, né, que nós chamamos de meio de dissolução, tá? Você tem essas hastes também, essas hastes, elas promovem uma agitação para manter o que nós chamamos de condições SYNC, que é um processo contínuo, né, que é um processo que não para, tá? Como acontece no meio biológico, tá? O que nós fazemos? Nesta cuba, tá, nós colocamos um meio de dissolução, tá? Esse meio, a gente procura trabalhar o mais próximo possível do meio fisiológico, tá? Então, por exemplo, como você toma o comprimido, ele cai no estômago, o estômago tem um pH ácido, né? O meio muito utilizado é HCl, pH, HCl 0,1 normal, 0,01 normal, que tenta mimetizar essas condições do pH, tá? Mas outras condições também podem ser mimetizadas, podem ser simuladas esse equipamento. Tá? Então, o que você faz aqui? Você coloca o meio, tá? Esse meio ele é aquecido por este banho, né, numa temperatura controlada. Esse meio ele é agitado por esse elemento de agitação, tá? E você coloca o seu comprimido aqui, nesse meio. O que você faz? Você vai tirando a alíquota de tempos em tempos, tá? E mede quanto de fármaco ficou dissolvido aqui. Tá? Então, você consegue verificar, né, essa velocidade de liberação do seu ativo para o meio e como isso poderia, no futuro, impactar o efeito biológico. Né? Então, é um teste de bancada, tá, que procura avaliar a forma farmacêutica, tá, o meu produto, quanto a esses aspectos de liberação. Tá? Se essas liberações elas forem teoricamente parecidas, né, a gente pode supor que o efeito daquelas formulações vão ser iguais para aquele fármaco, né?
porque elas vão absorver na mesma velocidade, já que elas dissolvem também na mesma velocidade, tá? Então, aqui algumas considerações gerais que a gente pode falar, né? O meio tem que ser simulando as condições fisiológicas, o sistema tem que estar em constante renovação, né? E você vai coletando amostra aí de tempos em tempos para poder fazer essa medida. Ah, mas como que eu meço a concentração do fármaco, né? Daí a gente vai medir por meio de técnicas analíticas, técnicas de controle de qualidade, tá? Que é possível, então, eu quantificar, eu determinar a concentração de uma substância química dentro de um meio líquido, né? No caso aqui, um meio de solução. E o que a gente obtém no final, né? É esse tipo de gráfico que nós chamamos de perfil de dissolução, né? Esse gráfico, ele relaciona o tempo, minutos, com a quantidade dissolvida ou com a quantidade liberada, tá? Então, vocês vejam que de tempos em tempos a gente coletou a amostra, a gente quantificou, né? E calculou o percentual liberado aqui para obter esses perfis de dissolução, tá? Vocês percebam que essa formulação aqui em preto, tá? Ela tem uma liberação bem mais rápida que essa formulação aqui em verde, né? Em que a liberação dela é mais lenta. Então, é sobre isso que a gente analisa. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês, tá? Porque qualquer pesquisa na área de tecnologia farmacêutica, um dos ensaios de caracterização é justamente verificar essa forma de liberação, essa velocidade de liberação do ativo. Por quê? Novamente, porque essa liberação é o que vai levar ao impacto no efeito biológico. Então, eu otimizo a minha formulação para otimizar o meu efeito biológico e eu mensuro, e eu determino, e eu avalio por meio desses testes de bancada, desses testes in vitro. É a forma como a gente faz a investigação farmacêutica, tá? Então, para exemplificar um trabalho que nós fizemos, né, que foi feito no Lura, que não sei se vocês já ouviram falar, né, é um laboratório universitário, Rodolfo Albino, que ele é da UF, né, ele teve muitos anos as instalações dentro da faculdade de farmácia, né, então quando vocês estiverem lá no momento presencial, vocês vão ver lixeiras escrito Lura, plaquinhas escrito Lura, né, que foi do momento que o laboratório funcionou na faculdade, né, ele era um laboratório industrial farmacêutico, tá, e hoje ele trata mais essa parte de desenvolvimento, de pesquisa, né? Ele tinha suas instalações ali no Instituto Vital Brasil, mas agora está de mudança para uma outra área, tá? Assim que tiver pronto, né? Todos vocês estão convidados a visitar as novas instalações do laboratório, tá? Então, um dos trabalhos que a gente fez no laboratório, né, foi essa questão do monitoramento da qualidade, tá? Então, vocês sabem que existem 3 tipos de medicamentos no mercado, né? Medicamento chamado de medicamento de referência ou inovador, né? Os medicamentos genéricos, os medicamentos similares, tá? Vocês sabem a diferença entre esses medicamentos? Inovador, genérico e similar? Não. Não? Então, vamos lá. Então, o medicamento de referência, que normalmente é um medicamento inovador, tá? É aquele medicamento que ele foi desenvolvido e passou por todas as etapas da pesquisa clínica, que vocês devem estar acompanhando aí dentro da pesquisa da vacina, né? Fase 1, fase 2, fase 3, antes dos pré-clínicos, né? Então, você tem a segurança e a eficácia deste medicamento, ela foi determinada pelos estudos clínicos, pelos estudos pré-clínicos, primeiramente, né, e pelos estudos clínicos, tá? Ótimo, tiveram uma aulinha. Então, o que você tem aí? Você tem um gasto, né, de tempo, um gasto de dinheiro bem grande para você conseguir obter esse medicamento, que é um medicamento inovador, tá? Só que esse medicamento inovador, né, ele é um medicamento bastante caro, né, um medicamento que tem que ter o retorno do investimento ali em relação à pesquisa que foi feita, tá? Então, numa política de acesso
a população aos medicamentos, tá? Surgiram, então, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares, tá? O que são os medicamentos genéricos e os medicamentos similares? São medicamentos que são isentos ao medicamento inovador, ao medicamento de... São isentos? Não, são idênticos, desculpa. São idênticos ao medicamento de referência, ao medicamento inovador. Só que eles não passaram pelo teste clínico do medicamento. Eles fizeram o quê? Tá? Para poder ser considerado como genérico ou similar. Tá? Eles fizeram um estudo mais simplificado, tá? Que é o chamado de estudo de biodisponibilidade relativa. Tá? O que é esse estudo de biodisponibilidade relativa? É um estudo em que você vai medir, né, depois que a pessoa tomou o medicamento, você vai medir a concentração do fármaco na corrente sanguínea do indivíduo ou em algum fluido biológico, tá? Então, se essa medida, né, em função do tempo, for igual ao medicamento de referência, você pode dizer que esses medicamentos são intercambiáveis. Por quê? Porque ele tem a mesma molécula ativa, tá? Ele tem o mesmo padrão de qualidade, de estabilidade que o do inovador, tá? E quando chega no organismo biológico, tá? Eles apresentam a mesma concentração em função do tempo. Então, se eles têm a mesma concentração em função do tempo, a gente pode supor que eles vão ter o mesmo efeito também, um efeito biológico, porque eles conseguem atingir o receptor da mesma maneira, tá? Então, são medicamentos que eles são produzidos, né, após a expiração da patente, e que eles apresentam esse mesmo efeito, porque foi feito esse teste de bioequivalência, né, de biodisponibilidade relativa. Então, eles são caracterizados como sendo intercambiáveis, tá? O similar, ele também tem, são também feitos esses testes, né, só que ele não necessariamente é intercambiável, né, ele tem um nome de marca, tá? Para ele ser intercambiável, você precisa, então, solicitar a Anvisa, né, que é a agência reguladora, para que ele seja também intercambiável. Tá. Então, veja bem, esses medicamentos, eles fazem os testes de bioequivalência, também de equivalência farmacêutica, que vem antes da bioequivalência, no momento que vai fazer o registro. Tá? O que acontece? Tá? A ideia desse trabalho é justamente tentar avaliar se esses medicamentos que estão no mercado, que são outros lotes, são outros momentos de produção, se eles também apresentam a mesma qualidade do momento, né, que foram, então, registrados, tá? Então, é um trabalho que já vem sendo feito há tempos, né? A gente trabalhou com 3 medicamentos, primeiramente com a hidroclorotiazida, depois com a carbamazepina, depois com o diclofenaco de sódio. Tá? Então, o que é feito? Né? Primeiramente, ele é feito uma avaliação da qualidade que a gente verifica dentro da farmacopeia brasileira. Então, a farmacopeia brasileira é um compêndio oficial, tá? Que ela é publicada, né, por uma comissão da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Que ela apresenta as especificações, né, os padrões de qualidade dos produtos farmacêuticos, tá? Então, a farmacopeia brasileira, ela tem vários capítulos, tá? Vocês conseguem achar ela no site da Anvisa, tá? Então, o site da Anvisa mudou, tá? Mas se vocês forem lá na Anvisa e buscarem ali farmacopeia, né? Clicarem lá em farmacopeia, vocês vão ver tudo que é publicado por essa comissão, né, que visa tratar sobre a qualidade dos produtos que são comercializados, né, no território nacional. Então, ela tem vários capítulos, ela tem um capítulo 1, o primeiro volume, que ela fala de métodos gerais, tá? Então, quando você fala assim, tem que fazer o teste de pesagem, de peso médio, como que faz o teste de peso médio? Tá lá no capítulo geral. Tem que fazer a determinação da densidade, como que faz a densidade? Tá lá no capítulo geral. Tem que fazer o teste de solução. Como faz isso? Está lá no capítulo geral. Tem que fazer um teste microbiológico. Como que faz isso? Está lá no capítulo geral. Tá? E daí, nos outros volumes, ela traz, então, o que a gente chama de monografias, tá? Dos produtos, né? Então, essas monografias, elas podem ser relacionadas com o ativo, né? Ou com a forma farmacêutica, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma monografia da forma farmacêutica, hidroclorotiazida comprimidos, tá? Então, tá ali
que ela tem que conter, né, entre 93% e 107%, né, do teor. Então, a gente faz a análise do teor do comprimido e tem que estar dentro dessa concentração que é declarada. Se o comprimido é 25 miligramas, tem que ter 25 miligramas, 93% a 7% desses 25 miligramas. A gente também faz o teste, aqui preconiza fazer um teste de identificação para saber se é realmente a hidroclorotiazida, tá? Então, tem a metodologia. Aqui se faz os testes de físicos e fisicoquímicos do comprimido, né? Então, peso, dureza, fiabilidade, desintegração, tá? Testes de uniformidade, testes de solução, teste da segurança biológica, então tem aqui a contagem de micro-organismos, então, o teste de doseamento também aqui também está especificado, tá? Então, você tem, então, os parâmetros, tá, de qualidade desse medicamento e que tipo de testes você tem que fazer para poder garantir essa qualidade, tá? Então, quando a gente fez esse estudo do monitoramento de qualidade, o que nós fizemos foi isso, foi seguir primeiramente a monografia da farmacopeia brasileira, né, em relação a este comprimido, tá? Então, foram feitos os testes de peso médio, né, para a gente poder ver se os comprimidos eles apresentavam uniformidade em relação ao peso. Foi feito o teste de dureza é a resistência do comprimido, tá? Então, de repente, não sei se vocês já pegaram num blister alguma coisa, né, um comprimido que você vai abrir o blister, o comprimido se desfaz, tá? Possivelmente não, porque as indústrias procuram trabalhar, né, e ter esse controle de qualidade, mas de repente alguma coisa que esteja fora do prazo de validade, que você abre e o negócio todo se desfaz. Então, ele não estava com a dureza suficiente para garantir a sua integridade física, tá? Um outro teste que se faz, né, para comprimido é o teste de fiabilidade. Como que é esse teste, tá? É um cilindro aqui, tá? E os comprimidos, eles vão girando nesse cilindro e eles vão sendo submetidos a um estresse, né? A uma tensão de rolamento e queda. Eles vão rolando e vão caindo por um certo tempo. E você avalia se nesse estresse que você submeteu a sua forma farmacêutica, se ele vai liberando muitas partículas, né? Se ele liberar mais do que 1,5%, ele não passa nesse teste de fiabilidade. Então, significa que se você for embalar um comprimido desse jeito, na hora do transporte, na hora do uso, ele não vai estar íntegro. Então, ele não vai estar com a sua estabilidade física garantida. Tá? Muito desses parâmetros, né, de dureza, de fiabilidade, de peso médio, tá? Você consegue fazer o ajuste no processo, tá? Então, aquela questão de você fazer a investigação dos parâmetros que vão influenciar nesses aspectos físicos também faz parte do nosso estudo de desenvolvimento, nosso estudo de investigação. Tá? Outro ensaio aqui é a desintegração. Tá? A desintegração é um aparelho, né, em que você tem um cilindro, tá? E aqui embaixo desse cilindro, onde está apontando a setinha, tem uma cesta. Então, você coloca o comprimido aqui nesse cilindro, um comprimido em cada cilindro, tá? E esse conjunto, ele sobe e desce de um meio de água, por exemplo, então de HCl, tá? E você mede o tempo em que o comprimido não está mais aqui, que as partículas as partes que foram quebradas no comprimido, elas são menores que a abertura dessa cesta, tá? Então, você mede esse tempo, também tem todo um padrão, tá? Então, são testes que são importantes, são testes previstos nos compêndios oficiais, na farmacopeia brasileira, tá? E são testes que garantem a estabilidade e a eficácia, tá? O doseamento também foi feito, né? Então, você pega, então, os comprimidos, você dissolve no meio, né, numa solução que é feita no balão volumétrico para poder garantir a concentração, tá? E você mede, né, essa concentração num aparelho, que pode ser, por exemplo, baseado na técnica de espectrofotometria de ultravioleta, pode ser utilizando uma cromatografia líquida de alta eficiência. Então, são todas o quê? Técnicas analíticas
para a quantificação do fármaco, né, dentro de um meio aquoso, de uma solução, né? Pode ser aquosa, pode ser orgânica. Enfim, né? Daí, quantificando aqui, eu retorno com meus cálculos e consigo, então, achar qual é a concentração que tinha daquele ativo no comprimido, tá? E, por fim, o teste de dissolução, tá? Só que nessa qualidade, né, nessa questão do genérico e de similar, tá? O teste que a gente faz a dissolução não é só o teste de dissolver e passar, né? Então, passou ou não passou, tá? O teste que a gente faz, tá, é um teste de avaliação do perfil. Por que do perfil? Porque é o perfil que eu vou comparar, né, entre os medicamentos para saber se eles estão iguais. Daí, voltando àquele conceito, né? Se a dissolução, se a liberação é igual, a absorção também é igual, eu também chego na corrente plasmática na mesma concentração e eu tenho a chance de ter o mesmo efeito. Então, essa é a teoria do processo. Então, por isso que você faz essa comparação da dissolução entre esses diferentes tipos de produtos, para você avaliar se no final você teria o mesmo efeito e você teria, então, essa possível intercambiabilidade entre esses diferentes medicamentos, né? Então, aqui, como foi uma análise de produtos de mercado, você tem aqui o similar, o genérico, a referência, tá? E aqui o perfil, tá? E daí você faz a comparação. Existe um método estatístico, matemático, para você fazer essa comparação. Tá? E nesse estudo aqui em particular, né, a gente viu que os medicamentos similares, eles não eram iguais aos medicamentos de referência, tá? Então, aqui nós podemos pensar que possa existir, né, algum tipo de impacto no efeito desse similar em relação ao medicamento de referência, tá? Então, isso aqui é tudo uma sugestão, uma suposição deste impacto, tá? Mas a avaliação, né, a confirmação disso, ela só pode se dar pelo estudo de bioequivalência, mas é uma questão a ser avaliada, a ser pensada, né, alguns parâmetros de comparação, de qualidade, a serem avaliadas, né, quando você tem um perfil diferenciado em relação ao perfil do referência, tá? Então, novamente, não posso garantir que vai ter esse impacto, né, mas eu posso, de repente, sugerir. A confirmação em si só dá por meio do teste de bioequivalência, que é um teste que é feito em pessoas, né, em voluntários, tá? Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam esse estudo, esse tipo de avaliação que a gente pode fazer? Que bom. Muito bem. Tamara, eu disponibilizei o link da farmacopeia aqui no chat para eles. Ah, sim. Caso queiram olhar, né? Então, daí naquele link também, então você vai ter esse capítulo geral, esse volume 1, que são os capítulos gerais, daí você vai ter vários outros volumes, tá? Então, esse que eu puxei para vocês é o de especialidades em insumos farmacêuticos, né? O que vai trazer a parte dos medicamentos sintéticos. Tem o de fitoterápicos, tem o de radiofármacos e tem o de medicamentos biológicos também, são separados essas monografias. Então, vocês podem observar. Essa foi a minha cachorra. Bom, um outro tipo de pesquisa bem interessante que a gente tem trabalhado, né, é sobre a questão da nanotecnologia, né, sobre o desenvolvimento desses sistemas nanoestruturados, tá? O que são esses sistemas nanoestruturados? São sistemas muito pequenos, muito pequenos, da escala menor do que 100 nanômetros, né? Então, aqui só para vocês fazerem um comparativo, né, é como a Terra enxerga a bola de futebol enxerga esses sistemas nanoestruturados. Então, fazer esse comparativo, vocês podem entender que são sistemas muito pequenos, que a gente fala de sistemas nanométricos. O que acontece com esses sistemas, tá? Esses sistemas, eles mudam
totalmente o desempenho do fármaco, do medicamento no organismo, tá? Eles mudam, eles têm essa propriedade de alterar os processos de liberação, os processos de absorção, né, em função de serem de tamanho muito pequenos. Além disso, né, o que acontece com os sistemas nanoestruturados? Eles têm a possibilidade de controlar a liberação, eles vetorizam a ação do fármaco. Então, por exemplo, eu preciso de um medicamento que atue em determinada estrutura celular, né? Então, você consegue fazer com que aquele medicamento chegue diretamente àquela estrutura, né? Sem, para isso, ter que causar os efeitos colaterais, ser metabolizado antes do tempo, ser eliminado antes do tempo, tá? Então, a ideia é otimizar toda a parte do efeito, mas sobre um aspecto bem amplo, né? Não só a questão da liberação, mas também a questão da vetorização, né? Existe possibilidade de incorporar qualquer tipo de substância, seja hidrofílica ou lipofílica, tá? Então, tem várias aí vantagens e várias aplicações desses sistemas nanoestruturados que são realmente uma inovação bastante grande em termos de terapia medicamentosa, tá? E quem são esses sistemas nanoestruturados? Você já deve ter ouvido falar dos chamados lipossomas, né? Então, tem vários cremes com lipossomas de vitamina A, de vitamina C, tá? Das nanopartículas, das nanocápsulas, das ciclodestrinas, tá? Então, são todos sistemas nanoestruturados que permitem que você promova a encapsulação dos fármacos, tá? E apresentam diferentes aplicações. Assim, eu vou dizer que a aplicação da nanotecnologia é para qualquer tipo de área, né? Mas a gente vai focar, obviamente, na questão de saúde, na questão farmacêutica, né? Então, vocês têm aqui os lipossomas, vocês têm aqui as nanoemulsões, nós temos aqui as nanopartículas poliméricas, as nanopartículas lipídicas, as ciclodestrinas, tá? E essa nanotecnologia já faz parte da vida das pessoas, né? Então, você já tem medicamentos registrados que utilizam desses sistemas nanoestruturados para a incorporação do ativo, né? Você tem aqui, por exemplo, o ambiosome com anfotericina B, né, para o tratamento da leishmaniose, tá? Então, a anfotericina, ela tem muitos efeitos colaterais, né, e veiculados em lipossomas, elas reduzem esses efeitos. Você tem aqui um outro medicamento, né, o piroxicam, o cicladol, incorporado na ciclodestrina, né, então você melhora a solubilidade do piroxicam por estar na ciclodestrina e você então melhora o efeito. Então, são várias vantagens que já fazem parte do dia a dia, né? Então, é uma grande possibilidade, um grande potencial de pesquisa dentro dessa área, tá? E dentro desses sistemas de nanotecnologia, nós temos trabalhado com sistemas do tipo nanoemulsões, tá? Primeiramente, o que são nanoemulsões? Para a gente poder entender o que são nanoemulsões, nós temos que entender o que são as emulsões, tá? As emulsões, tá? Elas são sistemas heterogêneos que são relacionados com a dispersão de dois líquidos immiscíveis e são estabilizados com tensoativos. São os cremes que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Então, são formulações do tipo emulsão. O que tem nessa formulação emulsão? Tem um óleo e tem uma água, tá? Só que óleo e água, vocês têm que concordar comigo que eles não se misturam. Então, como que você faz para obter uma coisa homogênea ali, né? Entre que tem óleo e água? É pela adição de um outro componente que é chamado de tensoativo. O tensoativo são moléculas que nós chamamos de moléculas anfifílicas. O que são moléculas anfifílicas? São moléculas que têm tanto afinidade pelo óleo como afinidade pela água. Normalmente, elas são representadas assim, ó, por uma porção que é chamada de porção polar e uma caudinha que é chamada de porção apolar. A porção polar tem afinidade pela água. A porção apolar tem afinidade pelo óleo. Então, eles conseguem se colocar nessa interface das duas fases, da fase aquosa e da fase oleosa, e, deste modo, promover a estabilização da emulsão e o que nós conhecemos hoje como creme, tá?
Aí o que acontece? As nanoemulsões são esses mesmos cremes, só que as partículas das nanoemulsões, elas estão em escala nanométrica, tá? Então, quando você vê uma emulsão convencional, você vê com esse aspecto leitoso, esbranquiçado, tá? Conforme você diminui o tamanho da partícula, você começa, então, a ver com esse aspecto mais translúcido, com reflexo azulado, que é caracterizado pelo efeito Tyndall, do tamanho de partícula que tem lá dentro, tá? Então, são, então, as nanoemulsões. O que tem essas nanoemulsões, né? Além delas serem esteticamente bem mais aceitáveis, além delas serem mais estáveis que as emulsões convencionais, elas também podem promover, né, o aumento da biodisponibilidade e promover uma melhora do efeito de algumas substâncias ativas, né? Então, nesse critério, tá, nós nós tivemos um trabalho em que nós desenvolvemos a nanoemulsão com extrato de Uncaria tomentosa. O Uncaria tomentosa é um fitoterápico, né, conhecido como unha de gato. Aquele é conhecido com a sua atividade anti-inflamatória, antiherpética, né? Ele está no mercado já, né, com essas finalidades, tá? E também são relatadas atividades antimicrobianas, tá? Então, a nossa ideia, né, considerando que as nanoemulsões, eles aumentaram atividades de outros elementos fitoterápicos, né, com atividade antiherpética, antimicrobiana, a nossa ideia era aumentar a atividade antimicrobiana colocando o extrato da Uncaria tomentosa, dessa planta, dentro de nanoemulsões. Então, veja só o que fizemos, né? Então, o negócio não é tão simples como parece. Primeiramente, eu tenho que fazer o desenvolvimento da minha nanoemulsão, né? Então, você misturar água em óleo para obter partículas nanométricas, tá? Não é diretamente, né? Então, você tem que ajustar bem a sua formulação, você tem que saber que tipo de tensoativo utilizar, né? Qual a característica desse tensoativo, tá? Isso se dá através de uma pesquisa, tá? Que a gente faz utilizando esse tipo de gráfico, né? Que é chamado de diagrama pseudoternário, tá? Então, ele tem 3 componentes no diagrama, que são os 3 componentes da emulsão, água, óleo e tensoativo, tá? Eu trabalho aí em diferentes concentrações desses 3 materiais, tá? E identifico no meu gráfico, né, em que região eu consigo obter sistemas com um tamanho de partícula na escala nanométrica, tá? E a partir desse desenvolvimento é que, então, a gente promoveu a incorporação do extrato, né, e obteve essas formulações, tá? Então, vocês percebam que essas formulações mais transparentes que estão com o extrato são aquelas que apresentam um menor tamanho de partícula, então, que a escala dela está menorzinha, tá? Que é a formulação C1 e D1, né? Então, aqui você tem a proporção dos componentes, então foi variada a proporção, tá? Aqui nós temos uma caracterização de transmitância, então de transparência, então essas aqui são as mais transparentes, tá? Aqui nós medimos o tamanho de partícula por uma outra tecnologia, por um outro equipamento chamado de Zeta Sizer, tá? E aqui essa distribuição de homogeneidade, né, dessas gotículas, né, para não ter umas muito grandes, outras muito pequenas, a gente também determina isso, que é chamado de PDI. Enfim, né, então é só um processo de estudo, de desenvolvimento, em que você pode, então, obter esses sistemas nanoestruturados, e isso foi feito, né, e daí nós avaliamos a atividade antimicrobiana, né, eu estou apresentando um resultado bem bonito aqui, né, então, isso aqui é uma placa de meio de cultura, tá, nesse meio de cultura, né, foi semeado um micro-organismo, aqui foi o Staphylococcus aureus, tá? E nesse meio onde foi semeado o micro-organismo, né, a gente colocou um disquinho, né, colocou um disco, né, que foi embebido na minha nanoemulsão, tá? Para avaliar o quê? Para avaliar o halo de inibição de crescimento desse micro-organismo. Então, se eu tenho um maior halo, significa que eu tenho um maior efeito, né, antimicrobiano. Aqui vocês podem ver o controle, né? O controle não teve essa inibição, né? Conforme você coloca a nanoemulsão, você tem
a inibição e esse halo aumenta, né, conforme você aumenta a concentração. É isso que exemplifica, tá? Esse resultado foi bastante promissor, né, mas em outras cepas, em outros micro-organismos, a gente não conseguiu obter um resultado adequado, né? Isso nos levou, então, a pensar sobre a questão da metodologia de análise desse efeito, né, que pode, então, ser melhorada. Então, é um processo, né? Então, uma investigação sobre esse teste, sobre este processo de investigação do efeito da nanoemulsão. Porque essas metodologias, né, elas estão bem estabelecidas para medicamentos convencionais, aquilo que você encontra no mercado. Mas essas inovações, né, que, no que refere-se à nanotecnologia, ainda precisa de algumas pesquisas para você conseguir identificar a melhor maneira, né, de você fazer essa caracterização e essa mensuração no efeito por esses testes in vitro, tá? Ainda não está muito bem estabelecido isso, né? Existem várias formas de fazer, ainda não foi padronizado. Tá? Ainda falando de nanoemulsão, nós também trabalhamos com outro tipo de sistema, né? Que é uma coisa assim, avante, né? Que é um sistema auto-nanoemulsificante. Então, o que acontece? A nanoemulsão, ou a emulsão, ela é formada pela mistura de óleo tensoativo e daí coloca água. Tá? O preparo, né, depende de um pouco de agitação para você formar, então, a emulsão. Não é exatamente tão espontâneo. Tá? Quando você está no meio biológico e você faz a administração do medicamento, esse medicamento ele vai entrar em contato com a água. Tá? Então, a ideia desse sistema, né, é você trabalhar com a mistura de óleo, né, e tensoativo, tá? E no momento que você fizer a administração no meio biológico, com a motilidade do trato gastrointestinal e com a ingestão de água, você formar, então, a nanoemulsão no meio biológico. Tá? Então, uma técnica interessante, por quê? Porque a emulsão, a nanoemulsão, por mais estável que seja, né, ela também sofre uma instabilidade, mas essa mistura de óleo tensoativo, ela é muito estável, tá? Então, você tem, assim, como se fosse uma pré-formulação, né? Uma pré-forma farmacêutica, tá? E serve, novamente, para você melhorar a solubilidade de fármacos, aumentar a eficiência de liberação, aumentar a absorção e aumentar a biodisponibilidade. Então, nesse trabalho, né, nós trabalhamos com o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório, tá? E ele é um fármaco de classe 2, um sistema de classificação biofarmacêutica, que é um sistema que caracteriza o fármaco de acordo com o impacto dos aspectos de solubilidade e permeabilidade, tá? Então, se ele é de classe 2, ele é considerado como um fármaco de baixa solubilidade e alta permeabilidade. Se ele é de baixa solubilidade, ele é um fármaco que é candidato a você promover ajustes na formulação para melhora da sua solubilidade, portanto, melhora do seu efeito, né? Então, vocês conhecem, por exemplo, né, o próprio ibuprofeno tem o Advil, né? E vocês podem ver a propaganda do Advil, o que é? Que tem um efeito mais rápido. Por que tem um efeito mais rápido? Porque ela é uma cápsula líquida, né? Então, você já toma, já dissolve o envoltório, já está pronto ali o fármaco para ser absorvido, né? Ao contrário do comprimido, ou então da suspensão, né? Que tem as partículas e elas precisam ser dissolvidas. Então, esse é o mote, né? É a propaganda, né? Tem outro medicamento também parecido, que é o Motrin, que não é registrado aqui no Brasil, tá? Então, nesse estudo, né, o que foi feito uma comparação, né, de um sistema que a gente desenvolveu para incorporar o ibuprofeno, que seria autoemulsificante, né, com esses medicamentos comerciais, tá? E, novamente, né, primeiramente, teve esse estudo, né, da formulação, porque era uma formulação não emulsionada, então a gente misturou tensoativos, fase oleosa, com tensoativos para saber qual a proporção mais adequada para obter o sistema. E quando diluído em água ficasse uma nanoemulsão, colocou o fármaco, solubilizou o fármaco, tá? E avaliou, então,
aquele mesmo teste, né, de perfil de dissolução. Então, quanto dissolveu em função do tempo, né? Então, essa linha que está mais abaixo aqui, vocês vejam que é o ibuprofeno particulado, né, ibuprofeno sólido, tá? E aqui você tem o nosso sistema desenvolvido e aqui a formulação comercial do Advil, né? Então, a gente percebe que nesse sistema que foi desenvolvido de autoemulsificante, você tem um efeito muito mais rápido do que o fármaco em pó, né? Ou mesmo até, às vezes, o fármaco na forma dessa formulação de cápsulas mole, né? Então, foi isso que foi feito. Comparou o Advil, porque era 400 miligramas, com o Motrin, e o Motrin, que era 200 miligramas. Aqui, então, os sistemas, né, após a incorporação de água, né? Então, existem também, gente, outras estratégias que a gente trabalha para melhorar a solubilidade e a dissolução, tá? Entre essas estratégias, né, você pode pensar em nanosuspensões, né, em uma micronização muito alta da partícula para obter sistemas muito pequenos, tá? Em modificações na molécula, né, em uso de polimorfos, né? Os polimorfos são arranjos moleculares diferentes, né? Então você pode arranjar a molécula, ela forma um cristal muito coeso, ou então ela pode formar um cristal mais disforme, e esse cristal mais disforme, né, essa partícula mais disforme seria teria uma solubilidade maior, tá? Uso de tensoativos, uso de ciclodestrinas, né, e as chamadas dispersões em carreadores, também chamadas dispersões sólidas, tá? Então, nós também trabalhamos com esse tipo de estrutura, tá? Que é um produto, né, um sistema sólido em que você incorpora o fármaco, né? Então, você faz uma mistura deste fármaco nesse material sólido, mas é uma mistura muito íntima, né? Uma mistura formando como se fosse uma solução verdadeira, em que você integra as partículas do seu fármaco que você integra as moléculas do teu fármaco com as moléculas do carreador, né? E normalmente esse carreador é um carreador hidrofílico, tá? Então nós também tivemos um trabalho em relação a isso, tá? Em que trabalhamos novamente com ibuprofeno, tá? Fármaco de classe 2, baixa solubilidade, alta permeabilidade, tá? E que nós trabalhamos com os carreadores chamados de PEG, tá? PEG é o polietilenglicol, é um material bem ceroso, tá? E ele é um material hidrofílico, tá? Então, como que foi feito, tá? O PEG, né, ele tem um ponto de fusão ali em torno de 50 graus, 60 graus, tá? Então, ele foi fundido, ele foi liquefeito, tá? E nesse material líquido, tá? O fármaco, o ibuprofeno, ele foi solubilizado, tá? Quando o material resfriou, ele voltou a ficar sólido, mas aí você teve uma interação mais íntima entre as moléculas do fármaco e as moléculas do PEG. Você modificou toda a estrutura do fármaco, o arranjo cristalino do fármaco. E você poderia ter, então, aí a ideia é ter um potencial em relação à dissolução, em relação à solubilidade, em relação à liberação, né? Que foi o que aconteceu aqui. Então, novamente, um gráfico da dissolução, né, em que você tem a quantidade dissolvida em função do tempo, tá? Então, aqui você tem a dissolução do fármaco puro, né, e aqui das formulações, tá? Então, você percebe esse aumento da velocidade de dissolução do fármaco em relação ao fármaco puro, né, ao fármaco cristalino, né, o que pode sugerir uma melhora aí do efeito do ibuprofeno, né, um efeito mais rápido aí do ibuprofeno quando vinculado no organismo humano, tá? Bom, uma outra questão, né, então eu falei aqui para vocês sobre a melhora do efeito, sobre a otimização, sobre a questão de você melhorar essa velocidade de dissolução do ativo, mas um outro efeito que a gente pode buscar também
é fazer um controle da liberação, uma modificação da liberação, é você deixar o teu produto, né, com uma liberação mais prolongada, com efeito mais prolongado, tá? O que isso significa? Significa que você poderia tomar menos doses do medicamento. Então, sabe essa história de que a pessoa vai fazer um tratamento, né, daí você tem que tomar um medicamento de 6 em 6 horas, né? Isso é muito inconveniente, isso é muito ruim, tá? Então, esses sistemas de liberação modificada, eles visam manter o efeito, prolongar o efeito daquele fármaco por mais tempo, tá? Para evitar essas múltiplas administrações, tá? Então, tornar a forma mais conveniente ao usuário, ao paciente, tá? Então, você tem como vantagens, tá? A redução da frequência de administração, né? Então, você toma menos doses. Você reduz a variação da concentração plasmática, mantém o nível plasmático adequado, reduz a quantidade de fármaco que você vai administrar, melhora a biodisponibilidade, melhora a margem de segurança, né, e reduz os efeitos colaterais. Então, tem várias vantagens aí da liberação modificada. Então, só para vocês entenderem o que seria essa liberação modificada, vejam esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, ele traz o quê? Ele traz a concentração plasmática, ou seja, a concentração na corrente sanguínea em função do tempo, tá? Então, esse pontinho amarelo, ele faz o quê? Ele representa, né, uma forma convencional, que você tem que tomar várias vezes a mesma dose, tá? Então, o que acontece? Quando você toma um medicamento, o fármaco ele vai chegando a uma concentração plasmática e quando ele atinge um certo limite, ele chama no que nós chamamos de concentração efetiva, dose efetiva, onde você tem um efeito biológico, tá? Se ele chegar muito alto, ele vai chegar na dose tóxica, né? Então, não é a nossa ideia. A nossa ideia é que mantenha-se dentro desse intervalo terapêutico, que é a concentração mínima efetiva e a concentração máxima, né, em que a partir dela você vai ter um efeito tóxico, tá? Então, o nosso objetivo na formulação é fazer com que o fármaco atinja a corrente sanguínea e se mantenha dentro dessa janela terapêutica, tá? Só que vocês viram naquele outro esquema que eu tinha mostrado anteriormente, né, que o fato do fármaco ser absorvido, ele chega na corrente sanguínea, só que ele não fica lá para sempre, né? Tem os processos farmacocinéticos ali de metabolização, de biotransformação e de eliminação. Então, conforme vai passando o tempo, o fármaco vai reduzindo a sua concentração na corrente sanguínea até que chega um momento que ele não tem mais efeito. Então, o que você tem que fazer para manter o efeito? Você tem que tomar uma outra dose do medicamento, tá? E assim por diante. Tá? Num medicamento de liberação prolongada, de liberação modificada, qual é a ideia? A ideia é que você tome uma única dose, né? E a liberação aconteça de tal maneira, né, que você mantém o fármaco dentro desse intervalo terapêutico por mais tempo, evitando assim, né, uma múltipla tomada de dose, uma múltipla administração de dose, né? Então, essa é a ideia, é assim que vai funcionar, tá? Então, nós trabalhamos com esse sistema de liberação modificada, tá? Utilizando, estudando e avaliando, tá? A linhaça, né? A semente do linho, tá? A linhaça, ela vocês conhecem, ela faz parte da nossa alimentação, né? É possível você fazer a extração do óleo de linhaça, que é um material rico em ômega 3, tá? Só que você consegue otimizar essa extração do óleo, né? Quando você extrai primeiro o material polimérico que está presente na linhaça. Só que esse material polimérico, tá? Ele tem um grande potencial como um sistema de uso em formulações farmacêuticas com diferentes aplicações, tá? Então, aqui, o polímero da linhaça é um biopolímero, né? Um polímero natural, tá? E esses polímeros, eles podem agir de diferentes características, eles podem funcionar como um agente de revestimento, né? Então, revestindo o comprimido. Eles podem funcionar como um agente emulsionante, como um agente desintegrante, como um agente aglutinante. Então, com diferentes funções, como um agente mucoadesivo, com diferentes funções, inclusive como um agente que forma uma matriz
polimérica que pode controlar essa liberação do fármaco, né? Então, esses polímeros hidrofílicos, eles funcionam de que maneira, tá? Eles são polímeros que eles incham, tá? Eles absorvem uma certa quantidade de água e eles incham. Eles inchados, eles formam ao redor do núcleo como se fosse um gel, tá? De alta viscosidade. E esse gel funciona como se fosse uma barreira para a liberação do fármaco do comprimido até o meio biológico, para ele se dissolver e ser absorvido. Então, esse controle dessa formação desse gel, dessa barreira polimérica, né, é o que dá, o que promove, então, a liberação modificada, tá? Então, a primeira parte do trabalho, né, foi como o polímero foi extraído da linhaça, tá? A gente buscou otimizar esse processo de extração, tá? Sempre quando a gente fala em otimização de processo, uma das tecnologias que a gente pode utilizar, que é até previsto nos manuais de qualidade de agentes regulatórios, é pelo meio do planejamento de experimentos, que é chamado de DOE, tá? Nesse planejamento, o que você faz? Você estuda as variáveis em diferentes níveis, né, e avalia o efeito dessas variáveis sobre uma determinada resposta. Então, aqui nesse estudo que foi feito, né, a gente tinha a extração dependia da temperatura, do pH, do tempo que ficou em contato. Então, o que é mais importante, né? Como que eu vou achar qual é a melhor temperatura, qual é o melhor tempo, qual é o melhor pH para poder fazer essa extração? Então, a gente faz esse planejamento de experimentos em que você tem as suas variáveis e elas são colocadas, né, em diferentes níveis, né? Então, aqui no caso, com a temperatura, nós trabalhamos com a temperatura que variou de 24,8 a 65,2 graus Celsius, né? O tempo entre 2,74 horas a 23,76 horas. Esses números quebrados, eles referem-se por conta que é uma função matemática, né? Um cálculo matemático para você poder determinar esses níveis e obter pontos ali equidistantes, tá? E daí, o que eu faço? Eu faço esses experimentos com essas combinações desses níveis, tá? E avalio uma resposta. Tá? Muitas vezes você obtém aqui nesse estudo, né, esse tipo de gráfico, chamado de gráfico de superfície e resposta, né, em que você relaciona duas variáveis com uma resposta, né? Então, por exemplo, se eu quero otimizar o meu processo, eu quero ter uma resposta mais alta dessa variável, possivelmente eu teria que trabalhar aqui nessas condições, né, relacionadas com essas variáveis, né, não sei o que seria, mas enfim, seriam mais essas condições aqui. Então, um mínimo disso, uma coisa intermediária disso, para obter uma resposta mais elevada, mais otimizada aqui nesse estudo, tá? Então, isso aí foi feito, isso aí também se faz em qualquer tipo de avaliação de processo, né? Mesmo, por exemplo, em nanotecnologia, eu quero fazer uma nanopartícula lipídica, eu tenho que estudar qual lipídio, em qual temperatura, em qual tempo de agitação, você pode tudo isso colocar dentro desse planejamento experimental para resolver o seu problema de saber quais são as melhores condições de obtenção daquele produto, tá? Então, foi feito esse estudo, né, foi colocado a semente no solvente, variou-se o tempo, a temperatura, né, o solvente também foi variado, e daí, então, obteve-se, após a secagem, né, o polímero, a mucilagem, tá? E esse polímero, então, ele foi colocado dentro das formulações dos comprimidos, tá? A gente também trabalhou aqui com o ibuprofeno, tá? Que era a metodologia que nós tínhamos e o fármaco que tinha à disposição, mas poderia aqui ser qualquer fármaco, porque o nosso objetivo era fazer uma comparação da mucilagem com um sistema de liberação modificada com um outro polímero muito empregado, que é HPLC, chamado de hidroxipropilmetilcelulose, né? Então, esse é o polímero, vamos dizer, ouro, né, que é empregado nos sistemas matriciais de liberação modificada, né? Então, a gente fez a formulação, fez os comprimidos, obteve os comprimidos, e daí colocou dentro do teste de solução, tá? Então, aqui a gente comparou a formulação sem polímero, né? Então, veja como liberou rápido, e aqui a formulação com os polímeros, veja que a linhaça, né, que é esse azulzinho, né,
ele teve uma performance, um desempenho semelhante ao polímero que já está no mercado, né? Então, foi um biopolímero que tratou de ter resultados bem promissores aí, comparativamente ao que temos no mercado. Tá. Nós temos muitos outros trabalhos, né, mas eu acho que não dá para a gente poder colocar tudo aqui em 2 horas, tá? Então, em resumo, né, o que nós temos visto, né, essas possibilidades de trabalho que nós temos na área, seriam esses desenvolvimentos de sistemas nanoestruturados de aplicação farmacêutica, né, nós trabalhamos com as nanoemulsões, né, mas também temos tecnologia para as nanopartículas lipídicas e as nanopartículas poliméricas, tá? Trabalhamos com sistemas de liberação modificado, né, especialmente sistemas matriciais, otimização de processos extrativos, tá? Avaliação biofarmacêutica, então toda essa parte de solução, tá? E agora também surgiu uma forma de você avaliar o impacto de solução também no meio biológico, mas utilizando softwares que trabalham com modelagem molecular para avaliar esse perfil farmacocinético a partir da formulação. Tá? Avaliação, não coloquei ali, mas todas as formulações elas também passaram por estabilidade, por caracterização físico-química, né, teor, e aspectos de resistência, e também a questão da avaliação biológica também, que segue-se como uma continuação desses trabalhos, tá? Então, muitos dessas formulações, desses desenvolvimentos, elas podem ser submetidas aos testes biológicos, avaliação da atividade anti-inflamatória, por exemplo, avaliação da atividade cicatrizante, né? Então, de acordo avaliação da atividade antiherpética, que também foi feito. Então, a gente pode ir seguindo sempre com essas investigações, essas pesquisas, né, dentro de uma atividade, né, multidisciplinar, né, a gente não conhece tudo, mas conhecendo quem conheça já é um grande avanço. Tá? Aqui eu também queria agradecer as pessoas que participaram desses trabalhos, né, que executaram boa parte desses experimentos que eu mandei, né, a equipe do Lura, né, que a Carol fez parte também, e as outras colegas, o grupo da professora Débora também, que a gente também tem grandes parcerias, a professora Débora hoje está no Canadá, enfim, né, a ULTPN também, nós também executamos alguns trabalhos lá junto com a ULTPN, aqui com a Jeane, né, foi de nanoemulsão também do produto da Restinga, então os agradecimentos a todos os alunos que passaram, né, com os seus trabalhos de iniciação científica, com mestrado e doutorado dentro da área, tá? E aqui meus agradecimentos, e aqui eu deixo meu e-mail como contato, né, se alguém tiver interesse, né, no futuro de realizar algum tipo de trabalho, algum tipo de investigação, tá? A gente fica sempre à disposição, tá? Seria isso a apresentação. Vou descompartilhar minha tela. Tá. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Então, Samantha, a gente queria agradecer, né? Foi uma aula, na verdade, de farmacologia, né? Farmacocinética, farmacotécnica, acho que você envolveu várias áreas, né, da farmácia. E são áreas aplicadas, né? Áreas da parte do profissional, que eu acho que dá essa visão, assim, do que temos mais para frente, né? Então, de tudo que temos mais para frente. Para a gente poder entender também a importância da questão da fisicoquímica na farmácia, a questão da química na farmácia, a questão da microbiologia, né, de todas essas outras disciplinas que a gente tem na parte do básico. Inclusive a farmacologia está aí bem presente também, bem presente na sua apresentação. Uhum.
Então, vocês veem que isso é apenas uma pequena área, né, da pesquisa, é o que a Samantha faz no dia a dia, né? E aí vocês imaginem, então, o campo que a gente tem, pensando que para cada uma dessas 120 áreas de atuação do farmacêutico, existe uma pesquisa atrás, né? Então, o campo da nossa atuação, ele é muito, muito amplo. Nós gostaríamos de ouvir também vocês, né? Algumas perguntas vocês podem fazer para a professora Samantha, que ela está à disposição de vocês. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Vocês ainda estão por aí ou já saíram para almoçar? Nossa, mas é 10h30 ainda, não dá para almoçar agora não. Está todo mundo mudo aqui. Professoras, eu não tenho nenhuma dúvida, achei a aula ótima e achei muito interessante conseguir visualizar um pouco das pesquisas, porque por mais que a gente imagine que seja desenvolvido por alguém, é muito legal ter uma proximidade, né, e uma resposta do que é feito, como é feito, entender as possibilidades de atuação, eu acho isso muito importante, porque como é um campo muito vasto, a gente também fica perdido na hora de definir, de decidir. Então, eu adorei a aula. Muito obrigada. Isso que eu não falei de cosmético ainda, né? Esse é tradição. A gente fica entre comprar vários e fazer. Realmente. E na fitoterapia é outro mundo, né? Porque o farmacêutico ele atua desde a escolha da semente do plantio até o desenvolvimento do produto fitoterápico, que envolve muitas dessas pesquisas que a Samantha apresentou, né? Até a dispensação e a farmacovigilância, né? Sim. Então, para cada produto farmacêutico que a gente encontra no mercado, existe toda uma pesquisa atrás. A Jamile perguntou sobre isso em algum lugar. Então, a gente tem parcerias com alguns outros professores, né, ali da Fiocruz, né, o Elvésio, a Alessandra, né, a Débora tem muito conhecido também em relação para fazer os estudos de atividade antiherpética, né, a gente também realiza muitos trabalhos ali com o pessoal da Química Analítica, esse trabalho da Uncária, que teve o Marquinhos envolvido, né, também gerou uma patente, né, e os laboratórios da faculdade, né, o Lura também tem algumas parcerias consegue fazer algumas parcerias com indústrias, nós já fizemos alguns desenvolvimentos para a indústria, tem a parceria com a Macrofala, teve uma parceria que desenvolvemos um produto efervescente, né, teve parceria com o Laboratório Farmacêutico da Marinha, né, então existem alguns contatos que a gente pode trabalhar junto, né, para ter trabalhos de maior qualidade. Sim, muito bom. Muito bom. Bom, se vocês não têm mais nenhuma colocação, né, nós podemos encerrar, né, mais uma vez agradecendo a presença da Samantha aqui, que nos deu uma aula não só na área de pesquisa, né, mas mostrou para vocês também a importância do estudo de diversas disciplinas que vocês terão no curso e que são necessárias, né, para qualquer pesquisa realizada na área de farmácia. Tá? Uhum. Então, para a próxima aula, nós estamos já programando a apresentação dos departamentos, né? Então, as chefias do departamento vão estar aqui junto com vocês, né? Mostrando um pouco das disciplinas que são oferecidas, das áreas de pesquisa e de alguns, talvez, projetos de extensão que são realizados, né, dentro da Faculdade de Farmácia.
bom feriado para vocês, aproveitem para descansar. E Samanta, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou botar o meu e-mail aqui no chat, Betina, se alguém quiser Sim. entrar em contato, salvar. E bom feriado para vocês, e eu agradeço aí a oportunidade. Tá bom? Fico à disposição. Então, Samanta, estão perguntando qual a sua área de pesquisa. De cosméticos? Isso. Sim, de cosméticos a gente procura trabalhar com formulações que usam ativos vegetais, né? A gente fez um desenvolvimento há tempo sobre uma formulação com alecrim, tá? Nós temos uma disciplina bem legal também, que é uma disciplina optativa, que é sobre que trata só sobre desenvolvimento. Daí foi bem interessante, porque a gente deu tipo assim, um ativo vegetal para cada turma, e daí a gente desenvolveu vários produtos em relação a esses ativos vegetais. Então, teve um ano que a gente trabalhou com a uva, daí a gente trabalhou com o extrato da casca da uva e fez alguns produtos. Teve outro ano que a gente trabalhou com maracujá, né? E fez com a semente, fez com a polpa, fez shampoo, fez creme. Então, é voltado com a área de fitocosméticos, né, que a gente tem trabalhado. Então, a disciplina optativa é bem legal. Quando vocês forem chegar na época, nós já vamos estar, se Deus quiser, no modo presencial, e a gente vai poder oferecer. E o melhor é levar para casa, né? É Tecnologia de Cosméticos 2. Essa é a disciplina de desenvolvimento, tá? Mas nós temos também a disciplina de Tecnologia de Cosméticos 3, que é obrigatória. E aí é onde a gente faz as formulações, a gente aprende as formulações. Nós fizemos também um trabalho com o pessoal do mestrado, tá? Em que a gente fez um filtro solar não, uma formulação não emulsionada com óleo de semente de uva, com finalidades de anti-envelhecimento, né? Também a gente desenvolveu bioestabilidade, e fizemos um outro trabalho com o pessoal da pós-graduação também, que foi de estudo de pigmentos para batom, né? Então a gente fez várias associações de pigmentos para obter diferentes cores e fez a medida desse material. Também foi bem interessante. Nós também oferecemos na CIAF, né, sempre na semana acadêmica, que esse ano não teve, né, sempre a gente oferece uma oficina de cosméticos. Ou a gente faz na forma de creme, ou a gente faz na forma de batom. Tem feito mais na forma de batom. Também é bem legal. E você trabalhou aonde, Luan? Ladeg lá no fundão, é da professora Elizabeth? Tá. A professora Elizabeth foi minha professora quando eu fiz farmácia. Ela é ótima, ela é muito querida. Mas você já fazia farmácia? Você trabalhava lá? Você entrou esse semestre? Tá. Legal. Muito bom. Bom, eu sou suspeita para falar de toda essa parte tecnológica, né? Eu tenho muita paixão por isso que eu faço, por isso que a gente estuda. Lá ficou bastante tempo. Lá eles têm uma pesquisa bem avançada na área de cosmético, né? Professora Elizabeth. Ai, que bom, então. Uma experiência positiva.
Interessante. Ah, legal. Qual polímero que tu usou? Sabe dizer? Ah, PCL. Aham. E daí eles têm uma esfera, né, para avaliar a, a eficácia, né, do filtro solar, né? É bem legal esse equipamento. A gente costuma fazer aqui, isso, Labsfera. A gente costuma fazer aqui pelo método de Mansur. Olha que chique. Tá podendo, hein, Luan? Samanta, acho que você já vai ter um monitor aí, hein? Olha que beleza. E um monitor pronto, hein? Sim. Ah, uma Labsfera é muito mais específica que o Mansur. Com certeza. De nada, querido. Um feriado para vocês. Descansa. Ai, Tá com cachorro em casa, Samanta? Eu vou vem cá, desligar Bela. aqui. Aqui, Bela. Aqui. Aqui, Bela. Ela aparece. Os meninos conseguiram. O quê? Os meninos conseguiram um cachorrinho. Ah, sim, Bernardo conseguiu, né? Vem cá, Eu Bela. lembro, Ela tá atrás de mim aqui, não consigo pegar. eu lembro deles aqui em casa, brincando com os Não. cachorrinhos. Não, o Bernardo é muito. Gosta muito de cachorro. Daí uma vez a gente estava no shopping, aí lá naquele andar onde tem uma costura, tem também um pet shop, sabe? Sim. Aí eu estava lá na costureira, fui fazer uma barra de uma calça. Aí eu estava com o Bernardo, daí passou um cachorro, né? Um Golden, né? Mas ele se desvencilhou de mim, foi correndo atrás do Golden, deu um agarrão no Golden. Daí a mulher que estava me atendendo, nossa, como ele gosta de cachorro, né? Ah, ele gosta sim. Vocês têm cachorro? Não, não temos. Ah, porque a minha acabou de dar cria, vocês não querem uma? Aí eu Era um peguei. Golden dentro do apartamento? Não, mas o Golden era o que passou, né? A mulher tinha. Sim. A Bela é uma pulga, como eu consigo pegar ela? Ah, deixa eu ver se eu. Saiu correndo. Ela é